Eu seria, sei lá, tem mais alguém que falou que via? Eu quero. Eu não sei se esse grupo para entender ao vivo. Para ver como. Ah, isso é uma boa. É só isso que eu você não consegue Isso não pode ver. Tem dois filmes. Mano, tá com o maior delay da história da humanidade. Meu Deus. O alguém acabou de entrar na sala. O quê? Você tá ouvindo, tá ouvindo. Bom, acho que já vou começando então. Isso é verdade. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, desenvolvedor aqui, lá do NIC. Não. E bom, eu levo fotografia mais como hobby, acabei fazendo um curso na USP, tive a oportunidade de fazer um curso para aprender o básico. E depois comecei a estudar, pegar gosto pela coisa, e hoje eu trouxe uma parte desse curso, assim, eu tentei resumir ele em 1h30, mas para passar assim, para vocês o básico, e a ideia é estimular para que vocês sigam indo atrás. Tá sim. Tá sim. Tô ao vivo. A gente sabe fazer ao vivo. E aí, ó, para começar o... Não só tá ouvindo, como eu tô curtindo aqui. Tem... Então, outra coisa que eu já tinha falado, para colocar o e-mail aí... Eita, não pus. Porque depois tem material extra. Daí depois eu mando por e-mail. Ah, tá bom. Não é dele mesmo. Do chique bom. Cadê você aqui? É só. Tem lição de casa. Bom, então para começar, eu queria na verdade passar esse slide mais como... para explicar um pouco o que é fotografia. Fechar a porta. Então, vocês estão aqui no Metade Fotografia, mas o que é a fotografia? Então, esse daqui é um texto, não é meu. Eu quero ler esse texto para vocês, mas com uma introdução do que estamos tratando. Então, vamos lá. Como o próprio nome diz, a fotografia vem de foto, de luz, grafia, que é escrita. Então, é a arte de pintar ou escrever com a luz. É também uma máquina do tempo, porque você vê a foto, você é transportado ali para o passado, também para outros lugares. Então ele serve também como um veículo. Cadê esse lado aqui? Um veículo para transportar a gente para vários outros lugares. É um detonador de emoções, é a explosão da cor ou a síntese do preto e branco. Nos mostra um passado bem distante, nos conta uma história. Toda fotografia, por mais simples que seja, ela vai contar uma história. A expressão e emoção em uma imagem, essa muito famosa, uma foto icônica do Muhammad Ali. Outra foto muito clássica, é um instante ali congelado da história. E talvez uma das mais extraordinárias virtudes da fotografia seja a sua capacidade de captar o instante em um rosto. Não há idioma, não há cultura, nem passado ou presente. Os rostos sempre podemos interpretá-los. Então, nenhuma outra forma de expressão artística é tão contundente, tão profunda, tão exata, tão crua ou tão emotiva como uma fotografia. E aqui convertam-se em biógrafos as imagens da sua vida e de sua família, Não precisa ser um acontecimento, tire foto de sua vida diária, das coisas cotidianas,
de nada em especial, de todos os dias. Com os anos, essas fotos serão valiosas pelas pessoas. A roupa, os modelos dos óculos, os lugares, a decoração da casa, os animais de estimação, os veículos, os brinquedos, os eletrodomésticos. Nunca é tarde. Hoje as câmeras nos permitem tirar fotos a torto e direito, a um custo baixíssimo e com qualidade extraordinária. Tirem fotos, deixem-se fotografar, sempre e em todos os lugares. Daí esse texto é desse cara aí, do Science. Tá, agora a gente começa de verdade. Vamos lá. Começar aqui o Meetup. Certo. Como eu dividi hoje a apresentação? Tem duas partes. A primeira parte é um pouco mais técnica, né, de como operar a câmera, como a câmera funciona, os pilares de fotografia, coisas assim. E a segunda já é composição. Quem participou, né, da primeira apresentação lá do... Acho que são os 10 aqui. Primeira vez que falei de fotografia, eu já falei da composição. Então essa parte eu vou repetir um pouco. Mas agora essa parte é completamente nova. Parte de... um pouco mais teórica, assim, mais técnica. Tem bastante coisa, tá? Porque eu tentei apertar o máximo de conteúdo, né, nesse tempo. Me parem se eu estiver indo muito rápido. E eu também peço para, se tiver alguma dúvida, eu vou ter um intervalo no meio dessas partes. E daí é um momento também para tirar dúvida. Então, se for coisa pontual, assim, não entendeu, já pergunta para melhor. Então, vamos lá. Novamente, a definição do Sebastião Salgado, que a fotografia é a verdadeira linguagem universal. Ela não precisa de tradução, é realmente uma linguagem fabulosa. Essas coisas dá pra gente pensar um pouco, né? Porque qual linguagem é tão universal quanto, né, a imagem, a fotografia? E aí vamos lá. Então, primeira coisa, classificação das câmeras. O objetivo aqui dessa parte é parar de falar que câmera é profissional. Eu tenho uma câmera profissional, tenho uma câmera sem profissional. Profissional é fotógrafo, não é uma câmera. A câmera... tem várias classificações de câmeras. E aí eu trago essa, porque eu acho que é uma que é mais justa, assim, que até foi a classificação que o professor trouxe, né, de fotografia, que é mais específico, assim, como que a câmera funciona, né? Então, a gente tem as câmeras compactas, as bridge, a DSLR e a mirrorless. O mercado, né, quando fala câmera profissional, semi-profissional, geralmente a semi-profissional é a bridge e a profissional é a DSLR. Mas varia um pouco, é muito marketing, por isso que é melhor usar essa definição. Mas então vamos lá, então o que é a câmera compacta? TechPix. Não sei se eu ia falar. Não sei ideia qual é a minha. Câmera compacta são as pequenas, né? São os seus aparelhos celulares, são os mais comuns, né? Essas pequenininhas. Elas são as mais limitadas, né? Você não consegue trocar lente, você tem um sensor pequeno, são as mais simples, assim, são as câmeras mais simples que tem hoje. Eu falei de sensor, eu já vou explicar sensor daqui a pouco. As bridge, que são também conhecidas como super zoom. Por dentro dessa câmera, ela é muito parecida com a compacta. Ela tem um sensor pequeno também, tão pequeno quanto a compacta, só que eles acoplam uma lente de muito zoom. Essa lente não é intercambiável, ela é fixa. E a vantagem dela é exatamente essa. Ela é uma câmera ainda barata, né? O preço dessa câmera varia de R$1.000 a R$2.000, assim, esse tipo de câmera. E ela é uma câmera leve. E aí a DSLR, que nem essa daqui, daí ela já é uma câmera mais completa, né? Você consegue trocar lente, o sensor já pode ser um pouco maior, e você tem controles manuais que geralmente a bridge não tem, que é essa bolinha que a gente vai explicar daqui a pouco. Então vamos lá. E por último, a mirrorless. Aqui eu vou ter que explicar um pouco como funciona dentro da câmera para vocês pegarem a diferença.
Mas essa câmera é muito boa, sabe? Ela junta o melhor de dois mundos, porque ela é tão pequena quanto a compacta, mas ela tem a qualidade de uma DSLR. Isso acontece porque o corpo dela, você não tem o... Eu preciso passar para frente. Está aqui. Aqui é uma DSLR. Então, como que funciona? A luz entra por aqui, passa pela lente. Daí aqui a gente tem um espelho. Esse espelho vai jogar para o prisma, que vai jogar para o viewfinder, que é onde a gente olha ali na câmera. E daí, quando você tira a foto, esse espelho levanta e grava no sensor, que está aqui embaixo. A mirrorless, como o próprio nome diz, não tem espelho. Então a luz entra direto no sensor. Ela é inteira digital, né? O viewfinder ele é virtual, não vai ser imagem de verdade, ele vai mostrar a imagem que está pegando no sensor. E com isso você é uma câmera muito leve. E ela é legal porque a qualidade é a mesma, é intercambiável, tem controle manual e tudo mais, só que não chama atenção porque ela é pequenininha. Ela é bem mais cara do que a DSLR ou não? Mesma faixa de preço? É assim, a DSLR ela tem uma faixa de preço grande. Que nem essa minha é a mais barata que tem. É o modelo de entrada da Canon. Tem o equivalente da Nikon. Mas uma câmera dessa está 1.600, 1.700. E você tem lente na sua câmera. Oi? Só câmera, né? Não, a câmera com uma lente de entrada, que é a 1855. E aí, você pode ter uma full frame, que é aquelas monstros dessa aí lindona, que vai 20 mil. A mirrorless, o preço dela não varia tanto assim, mas está ali por torno de uns 7, 8 mil. A última vez que eu pesquisei. Ela é cara. É surreal, porque o ruim da Sony é as lentes, né? Você vai comprar a lente da Sony, você tem que pagar por tudo. Isso é uma dica para quando você comprar câmera. Ver preço de lente. É bom pensar nisso, porque você fala, eu vou comprar uma câmera, nunca vou querer trocar lente. Eu pensei nisso, já tenho aqui já 3 já. E o filho. E uma cicatriz. Perdeu 3 anos. E aí, quando você for trocar, a primeira coisa que a sua te perguntar é: você não vai ter que comprar mais lente, não. Eu perguntei pro meu marido, tá? Vamos trocar a câmera. Opa. A lente. Só vender o carro. Vender o carro. Vende o carro para comprar uma câmera. Eu falei do sensor, né? Sensor grande, sensor pequeno, mas o que é o sensor? Imagina a câmera analógica. Você tinha um filme ali passando, né? Batia a luz e gravava um filme. O tamanho do sensor é realmente o tamanho do sensor que vai gravar a foto. Então, quanto maior o sensor, melhor vai ser a qualidade da foto. Mais detalhes vai pegar. Mas daí você fala, pô, mas e megapixel? Megapixel é ali o número de pixels que a imagem virtual depois vai ter. Geralmente, essas coisas são relacionadas. Quanto maior o sensor, teoricamente, maior o número de megapixels. Mas não se enganem, porque o pessoal faz isso para enganar o consumidor. Porque você fala, eu vendo a câmera de 24 megapixels. Pô, você consegue pegar o sensor pequeno, dividir ele em 300 bilhões de pixels, todos iguais, porque não vai ter diferença, e vender a câmera como... tem 30 megapixels. Então, aí um detalhe para quando você comprar a câmera, ver o tamanho do sensor, porque é isso que vai definir a qualidade da foto. Por exemplo, essa câmera aqui, ela é 18 megapixels. Aposto que metade aqui tem celular com câmera maior do que 18 megapixels. Tem celular aí de 24 megapixels. Mas aí você fala, pô, mas e como isso funciona? É assim, aqui a gente tem um comparativo de sensor. Então a gente tem as câmeras compactas de celulares, que tem um sensor mais ou menos desse tamanho, comparado com as DSLRs comuns, que é essa daqui, que tem o sensor em azul, e tem as DSLRs full frame, que chama, que ela o funcionamento é igual, só que o sensor dela é maior. São os profissionais, né? Que é o roxo. Então percebe, eu posso pegar uma imagem dessa e transformar ela no arquivo final de 24 megapixels. Eu posso pegar um troço azul desse e fazer 16 megapixels.
qual que vai ser melhor? O azul, lógico. Então, preste muita atenção quando for comprar a câmera. Sempre tem lá escondido na descrição, ali no manual técnico da câmera, o tamanho do sensor. Como que é essa informação? É medida em quê? O tamanho? Em polegada. Ah, Tamanho. é tamanho mesmo, né? Aí você me pergunta, qual câmera eu vou escolher? E a resposta é muito simples, porque depende. Para que você quer a câmera? Eu gosto de usar um exemplo de um amigo meu, que é fotógrafo, tira fotos ótimas, e ele é biólogo. Então ele tira foto de animal. Ele gosta de entrar lá no meio do mato para fotografar passarinho. Percebe que para o caso dele é ótima a Bridge, que ela é uma câmera barata, que tem um zoom grande e que é leve. E, tipo, se ele entrar lá no meio do mato e tomar chuva e molhar a câmera, ele perder a câmera, não vai dar um prejuízo tão grande do que ter uma DSLR com uma lente de zoom. Tem que pagar. Aí, mas eu não quero saber de fotografia mais, eu vi esse meetup, eu odiei, eu quero sair lá e bater foto. E viajar. Pô, então melhor comprar compacta mesmo. Melhor nem comprar compacta, compra o celular de uma vez. E você vai viajar, tá prático, tira foto. Você fala, não, eu quero aprofundar no assunto, eu quero aprender um pouco mais como tirar fotos diferentes e tal. Aí sim, cai na DSLR. Aí é melhor pagar um pouquinho mais e comprar uma DSLR. Ele não se arrepende. A GoPro é uma compacta? É compacta, né? A GoPro é uma câmera específica, né? Porque ela é uma compacta, mas a graça dela é que ela tem uma lente grande angular. Mas ainda a classificação seria compacta. Que é mais para esporte, né? Ô, Marcelo, aquelas câmeras que a gente vê muito assim em evento, por exemplo, em show, que tem assim, as lentes são desse tamanho, né? E elas vão aumentando assim, branco, desse tamanho, né? Um negócio assim. Sim. O que é aquilo? Ela é essa full frame aí? É full frame ou não? Então, sim. O que é a diferença dela? Por que ela é tão específica daquele jeito? Você tem aí dois casos, eu vou falar de lente agora. Ah, tá bom. E assim, você tem o corpo da câmera, que é a parte do sensor, tal, essas coisas. Esse corpo, ela pode ser o corpo compacto, a DSLR comum ou a full frame, que ela vai ter uma qualidade melhor. E aí você compra as lentes à parte. Então, daí a lente você vai ter a distância focal, que é as classificações, que é mais ou menos o zoom da lente. E você tem a abertura, a qualidade da lente, várias coisas assim. Geralmente aquelas grandonas, aquelas brancas, são caras pra caramba. E elas são as grandonas para que elas consigam pegar coisas de longe com uma abertura grande. E aí também tem uma diferença, tá? Lente de compacta é para máquina compacta. E a lente de full frame, ela é diferente, a lente. Se você pegar uma lente minha, ela não vai entrar no frame. Eu acho. Eu sei que uma não funciona na outra. Lente de full frame funciona na compacta, mas a compacta não na full frame. Isso daí. O sensor da compacta, se você tirar a compacta, vai ficar uma parte preta, né? Sim. Tá bom. O sensor não. Sim, pode crer. Então vamos falar um pouco de lente. A gente classifica a lente nessas três categorias, que é a normal, a grande angular e a teleobjetivo. Eu acho que eu explico cada um ou não? Sim, explico. A normal é essa daqui. Tá. Antes que eu considere que eu fale. Assim, a gente calcula a distância focal em milímetros. Então, por exemplo, essa lente aqui, ela é de 50 milímetros. E aí, como que fica? Quanto mais baixo esse número de milímetros, maior você vai ampliar a imagem. Então, por exemplo, uma de 10 milímetros, ela é bem ampliada, aquela olho de peixe. Conforme você vai fechando, vai virando a teleobjetiva lá para 300 milímetros.
Então, anormal, que a gente chama de normal porque a distorção da imagem nessa lente é semelhante à nossa visão. Então é como se nosso olho fosse nessa faixa, nessa focal. Geralmente elas são pequenas e elas são muito legais para retrato. Por quê? Porque a pessoa vai ficar igual a gente vê. E aí, então, ó, ângulo de visão para o olho humano, que é 45 graus, e daí elas são consideradas normais lentes de distância focal de 40 milímetros a 58. E aí a gente tem, abaixando de 40 milímetros, a gente vai ter as lentes angulares. Que aqui é um exemplo, essa é uma olho de peixe. Essa daqui, ela tem 10 milímetros. Ela vai dar aquela foto bem distorcida. Assim. E aí, continuando ali a sequência, você vai ter as teleobjetivas. E aí entra as brancas, grandonas. Que daí vai embora, né? 85, 105, daqui são as mais comuns. Vai até 1200. Daí aqui eu tenho uma. Essa daqui ela varia de 75 até 300. E aí você repara que essas duas são fixas. Isso é característico da lente. Não poderia ser. Mas geralmente dá milimetragem fixa, ela te dá uma imagem melhor. Sim. Então, uma das melhores lentes que eu tenho é essa 50mm. Ela é muito boa e é a mais barata que tem. Vale muito a pena essa daqui. Mas é que nem essa daqui, então, varia de 75, eu posso ir crescendo até 300. Aí vai ser uma lupa, fotografar a lua. Beleza? Tranquilo? Beleza. É que é o que eu falei, né? Quanto melhor, que nem 10 milímetros é bem aberta, daí depois é fechando, 200 milímetros. Então aqui a gente tem uma comparação de imagem, fotografia batida com 10 milímetros, 100 e 200. Olha que legal isso daqui. Essa daqui é o lance que eu falei de distorcer a imagem. Então aqui ele começa com uma de 20 milímetros, você vê que o cara é meio magro, com o nariz grande, e até para 200 milímetros que ele já começa a ficar mais uniforme. Sim, isso acontece por quê? Exato. Agora vou contratar o fotógrafo da nossa pecinha. Vou contratar o fotógrafo da pecinha. Vou lá dar Imagina, isso aqui é a câmera. Então a gente tem uma triangular, por exemplo, que vai fazer isso daqui. A gente já tem uma mais teleobjetiva. Antes de eu falar isso, repara, a gente tem dois planos de imagem, uma triangular. Esse plano aqui e esse plano aqui. Quando isso daqui seja a cabeça da pessoa, ele é do nariz. Repara a diferença que dá aqui. Se eu tivesse com uma lente mais teleobjetiva, assim, né? Para pegar a diferença. Ou seja, quanto maior a milimetragem, menor vai ser a dispersão do seu plano. Por isso que causa esse efeito. Então, com a milimetragem pequenininha lá, você tem um nariz grande e uma cabeça pequena. Mas conforme você vai crescendo, você vai ter tudo mais igual. Até distorcer de novo, porque a gente enxerga também uma certa diferença de segundo plano. Por isso que esse técnica é muito legal para explotar. Ele vai mostrar o rosto como a gente realmente vê. O celular não. O celular ele já é mais granular. Você pode comparar assim, no celular, ele tem uma distorção grande assim, no rosto. Principalmente quando você chega perto da lente. Comparando de novo, né, a moça 24, 55, para menor e 120. Então vamos lá. Como a gente já falou um pouco
simplesmente. Vamos ver agora a operação básica da câmera. São três, tá? São os famosos três pilares da fotografia. Que é a abertura do diafragma, a tempo de exposição e o início. A abertura do diafragma é uma configuração da lente. Então é quanto a lente ali, né, ela tem um negócio de fecha assim. Então é quanto está mais aberto e quanto está mais fechado. Tempo de exposição, você lembra do espelhinho? Que gravava no vídeo? Tempo de exposição é quanto tempo esse espelho vai ficar aberto. Então, quanto maior o tempo, mais a luz lá e mais a gente está gravando. O início é a sensibilidade do sensor. Então, quanto maior o lúcido, mais sensível vai ser a luz. Agora, ela repara, né? Eu falei muito de luz. Então, vamos recapitular. A abertura do diafragma. Quanto maior o diafragma, imagina uma torneira. Maior o luz entra. Beleza? Quanto maior o tempo de exposição, mais luz entra. Mais tempo vai ficar aberto. O ISO, então quanto maior o ISO, mais sensível a luz ele vai ficar. Ou seja, imagina, você pega a abre o diafragma, aumenta a tempo de exposição e deixa o ISO bem alto. O que vai acontecer com a foto? Então, beleza? Então já tem essa. Nossa, já tem essa questão aí. A brincadeira então é do fotógrafo vai ser equilibrar esses três valores para tirar uma foto. São fotos muito específicas. É muito difícil de fazer. É que assim. Deixa eu falar primeiro os efeitos que causam esses três fatores. Daí depois é até legal a gente chegar junto, sabe? Como que tira uma foto assim? Mal começou a tirar foto no iPhone, né? Já quer tirar. Aí aqui então a abertura do diafragma, né? A lente. Então bem aberto é sobre 4, por exemplo, tá? E daí esse número, conforme ele vai crescendo, vai fechando. Até chegar até 16, que é fechar. Isso é a única configuração que depende da lente, não da máquina. Então, na hora de você comprar a lente, falar a abertura, por exemplo, dessa daqui é de 1,8 a 22. Então, isso depende da lente. Depende, né? Ele depende do corpo da câmera. Qual que é o efeito disso? Quando você deixa o diafragma bem fechadinho, imagina a luz. Assim, a luz vai entrar sempre muito paralela. Então, você coloca tudo em foco. Você tem aquela região de foco. Imagina assim. Aqui está a minha câmera. Eu estou fotografando a pessoa aqui. Tá? E aqui tem uma árvore. E aqui um cachorro. O meu foco está aqui nessa pessoa. Tá? Eu tenho uma região de foco, né? Uma região da imagem onde vai ficar focado, nítido, que vai ser essa daqui. Conforme eu vou fechando o diafragma, o que eu faço com o foco? Eu amplio ele. Então, se eu deixar o diafragma bem fechadinho, isso aqui vai estar em foco, isso aqui também vai estar em foco, vai estar tudo nítido. Se eu abrir ele, eu vou fazer o contrário. Ou seja, eu vou deixar só a minha pessoa nítida e o resto tudo embaçado. Como a gente vê aqui. Que nem o foco está aqui no tronco. Bem fechadinho, está tudo igual. Tudo em foco. Conforme vai abrindo o diafragma, tudo vai ficando embaçado. Aqui tem um exemplo. Então é a mesma foto. Conforme vai fechando o diafragma, vocês separam que o fundo fica nítido. É esse o efeito, então, do diafragma. Tempo do obturador. É o tempo que a câmera fica lá gravando a imagem. Então, qual que é a jogada? Se você deixa
muito rápido, abriu e fechou. Ele vai pegar ali aquele instante de tempo, vai congelar a imagem. Então, se tiver um ventilador, por exemplo, a 1/640 segundos, ele vai ficar parecer parado, porque você captou o tempo. Agora, conforme você vai deixando mais tempo, ele vai ficando embaçado. O celular, ele é um pouco limitado nesse sentido, mas geralmente você tira foto a 1/10 segundos. Nossa, Exato. Verdade. Exatamente. Mas por que ele faz isso? Porque quanto mais lenta a foto for, mais luz entra. Então a foto fica clara. E vamos lá para o último. E o ISO é o mais intuitivo, assim, né? Quanto maior sensível, maior o ISO, mais clara a foto vai ficar, e quanto menor, mais escuro. Contraste, a gente consegue mexer via lente. Não. Porque o contraste é o que ela pegou ali, né? Não tem manipulação de cor, essas coisas. Tudo. A câmera até não oferece, às vezes, alguma coisa HDR. O que é HDR? Isso que eu sempre vejo. Tem nas câmeras. Nossa, nem sei direito. Mas ele aumenta o contraste das bordas. Eu não sei, eu não gosto. Também não gosto, não. Eu também não gosto. Porque... Acho muito estranho. A foto fica estranha. Parece que tem um fantasminha assim, não. Uma coisa. Também? Contrastar, ele vai colocar 1 igual a 200, ele vai ficar 1/250. Faz sentido. Se tiver alguém correndo, você A ideia é que nem eu recomendo muito assim, aprender a mexer no Photoshop. E lá, tipo, é básico, assim, sabe? Parece que, não, cara, fotógrafo bom. Não, ser fotógrafo são duas coisas separadas, assim, que fazem parte do processo da fotografia, que é você bater a foto e depois aí a parte da edição. E aí o mais legal é assim, a fotografia é a mais crua possível, né? Pega a câmera lá, RAW, pega todas as opções de melhorar rosto, melhorar luz, essas coisas, desliga tudo. Tira a foto crua. olhos vermelhos. Olhos vermelhos. E aí depois, com essa foto crua, daí você entra no computador, abre lá o Lightroom, o Photoshop, e daí você faz. Queria que a foto fosse preto e branco. Aqui podia ser uma cor mais forte. Você tem certo. Por que esse olho de gato sai do cabelo? Nossa. Aí é que ele fica, o vermelho é porque ele bate a luz, reflete lá atrás do olho, e aí a fotografia sai disso, né? Então, o que acontece? O olho fica muito aberto porque você está no escuro. Daí bater o flash, refletir lá no olho, e daí ele fica vermelho. Eu acho que o olho do gato ele é muito aberto. Eu reparo assim, os meus gatos, eles de noite, o olho deles é realmente muito preto. Eles são bem leves. Acho que é por isso que eles ficam mais vermelhos. Isso resolve quando você tem aquela câmera que dá um flash antes. Uhum. E daí o olho recolhe e você tira a foto na mão. Isso é normal de pessoas sem escuro. Aqui tem olho claro também. Aqui tem olho claro. Eles geralmente saem com o olho vermelho nas mãos. E aí, Uma coisa ruim você tem na cara. então, né, brincadeira, então, o fotógrafo, na parte manual, é você equilibrar esses três valores para a foto não ficar nem escura, nem muito clara e fazer do jeito que você quer a foto. Isso é o pulo do gato, né? Mexer os três ao mesmo tempo e fazer o negócio do jeito que você queria. Isso. E aí a câmera ela oferece um auxiliar para isso, que é o fotômetro. Que na verdade ele está mostrando, né, um parâmetro lá, né, que aparece no visorzinho, que é o quando se a foto está muito escura ou muito clara. Você pode regular também, para falar, eu quero foto escura, daí você empurra o fotômetro para cá. Vamos para a prática? Vamos para a Legal. prática. Aqui nós temos a nossa cena, beleza? Temos um aviãozinho aqui, com a hélice girando, clicou. Aqui a gente consegue mexer na montura,
na velocidade pelo modelo e na heurística. E aqui a gente tem fotômetro. Então vamos lá. Então primeiro eu quero uma foto que está tudo em foco. Eu quero tudo em foco e ao mesmo tempo eu quero que congelar essa hélice. Como que a gente faz? Bem grande, Eu quero tudo em foco. tudo em foco. Ah, então tudo fechado, então bem fechadinho. Então vamos fechar o diafragma. Sei lá, já 16. É que é um sobre 16. É que fala 16. Porque é um sobre, né? Um sobre sempre. A velocidade. Tem que ser rápido também. Então vamos, sei lá, chutar aqui para sobre. Nossa, é difícil olhar para lá mexendo mais aqui. Sobre 500. Daí beleza, vamos tirar a nossa foto. Tá, ficou escuro. Que merda. Como que a gente conserta isso? Vamos montar isso. E ó, Mas a tua exposição é. Dá pra deixar o ISO parado e você só mexer lá no Pregnite lá? Você consegue deixar tipo, o ISO parado ali e mexer manualmente no Exposure? Tem esse método aqui. Então, deixa eu explicar primeiro. Tem só o indicador, eu não posso mexer nele. É que assim, nesse caso você está manual. Então você vai falar o como você está falando. E aí isso é só um indicador. Nesse outro caso aqui, você está. Você está falando como que vai ser esse método. Outro cinemático. Você vai falar, eu quero a abertura 16. Não estou nem aí. Bem. Então você só escolhe a abertura. E aí a câmera dele vai se virar para achar a velocidade. E aí nesse caso você pode mexer aqui. Porque você fala, eu quero uma abertura 16 e quero uma foto escura. Daí a câmera vai se virar para começar a velocidade. Legal. Então na verdade são 4 parâmetros que você sabe ter. Que legal. Então daí aqui, então beleza. Então aumentamos a abertura, aumentamos a velocidade está rápida e aumentamos o ISO agora. Vamos aumentar o ISO até chegar no 0. Vamos bater a foto. Tá. Tá tudo em foco. Praticamente não chegou a hélice. Mas você percebe que está cheio de tudo a foto. Isso acontece com o visual. Quanto maior o ISO, mais o ISO você pode ter. Então a ideia é sempre manter o ISO baixo, o mais baixo possível. Conclusão, não dá para tirar foto do jeito que a gente quer. Porque. Para a hélice, deixa. Deixa a hélice mexer. Desliga o. Nem faz sentido ela tá mexendo. Desliga o avião. Então, beleza. Então não faz sentido ela estar mexendo. Desliga o avião. Então a gente abaixa o ISO, porque a gente não quer um ISO alto, que zoa a nossa foto. Daí agora a gente vai. Tá, Dani, vamos aceitar que aí você vai ficar mexendo mesmo. Então a gente diminui a velocidade. Tá vendo? Aí chegou no 0. E agora a gente baixa outra foto. Da hora. Tem que se comprar. Essa hélice tá foda, né? A hélice ficou nem interessante, ficou flotando. Muito legal. Agora então vamos fazer outra combinação que é. Dá pra escolher outro template? Outra foto que você botou? Tem um outro aqui. Não precisa mudar, só perguntando sobre o site. Né? Não, aqui desse não. É só essa? Mas tem um outro exemplo que é igual. Aí. Não, tem um monte. Mas não vi. Talvez seja, não é mesmo balanço. Eu acho que é mesmo balanço. Confirmou o spoiler. É uma menina com catavento. Não sei se tem balanço. Tem balanço, será?
Não tem balança. Ah, escorregador. Então, Ela mas... tá se mexendo, fica parada. Aí você precisa fazer. Ó, Se fosse ali, você tá ali sim, para. então vamos lá. A criança está se mexendo. A gente quer ela parada, mas desencadamente mexendo. Putz, mano, aí é foda. Sacrifica um dos dois. Sacrifica a criança. Pode só tratamento. Dane-se, sacrificando-se tratamento. Criança zumbi. Aí é de velocidade, não. Porque eu só vou mexer em velocidade. Assim, você vai. Isso é verdade. O diafragma, ele vai encastar o fundo. Daí que nem, se aqui eu colocar uma velocidade baixa, tirar a foto, não dá pra ficar muito claro. Vou colocar no sol. Assim. No sol. Isso é legal. Eita. Falou tudo, ó. Ficou triste. Ficou muito ruim. Medidor de ponto de você. Daí agora, eu vou aumentando aqui. Com uma velocidade, sei lá, 1/125, a criança vai ficar parada. Não vai ficar vendo, não. Aí vai explodindo. Daí a gente aumenta o sol da cena. Beleza. Daí se bateu, o pau tá pra frente mexendo, a criança parada e feliz. Na foto. Muito legal. Dá. Vamos lá. Aí você tem que É aumentar a aumentar mais, velocidade. né? Você aumenta a velocidade, aumenta o sol, porque tá ficando mais escuro. Podia aumentar o ISO, mas eu não quero aumentar o ISO porque fica frio. Beleza. Ai, que Tô irado. parado. Muito top. Então essas coisas. Muito legal. Isso. Então é assim que a gente brinca de tirar foto no manual. Seguindo aqui as coisas. Daí a gente tem os seletores de modo da câmera. Essa é a coisa que se Eu uso sempre porque assim, alto. Eu também. Pronto, eu sou alto. Eu vou ver. Não sei nem pra que serve ver. Agora vocês vão parar de usar. Ah, então eu acho que isso serve mais como paisagem. Tipo, falou de uma mulher de chapéu. Mulheres de chapéu. Liga tira o chapéu. Daqui pra cá vocês ignoram, tá? Tá, é. Ignora. Tá bom. Dá pra tirar foto do MASP? Do básico. Foi longe. Foi longe. Caraca, velho, eu juro. Foi longe. Eu tô procurando uma filha. Parece ter. Tem que acompanhar. É muita criatividade. Você ganha uma vida. Não, você ganha um pouquinho, ué. Sei lá. Então vamos lá, ignora tudo o resto. Tá bom. Esse daqui não é pra gente. A gente vai mexer com esses quatro. Que é o modo programado, a modo da velocidade, seria speed, daí a abertura e manual. Isso varia na temperatura da Canon para Nikon. Daqui é Nikon, daqui é Canon. Mas é a mesma coisa. Programado, temperatura de tempo, abertura e manual. Então vamos lá. Primeiro modo, que é o automático, a gente ignora. Modo de P. O modo P, ele é muito parecido com o automático. Porque a câmera vai escolher tudo. A única coisa que você vai escolher é... tipo todas. Guiar a posição da foto escura do cara. Você vai escolher. Ignora também, mas é P não. Daqui a pouco só sai da você. Por isso o seu marido só deixa tu usar pele. Porque não era pra você. Agora é. Agora você chega em casa e fala, não quero mais. Agora já sei usar o máximo. É que nem quando eu tenho um lugar que pensa que eu não tirar foto de mim, eu pego a câmera e
Essa é por causa do tempo. Mas, bom, então, vamos lá. Então, primeiro modo, esse termo de abertura. É aquela ideia que eu falei para fora. A gente tem, a gente vai escolher a abertura e a câmera se vira para descobrir o tempo. Beleza? Foi muito rápido? Não. O modo S, ou TV, é o tempo, que é o contrário. A gente fala para a câmera qual o tempo que a gente quer, e daí a câmera se vira para achar a abertura. E por último, o manual, que esse escolhe tudo. Isso daqui vocês vão ver na prática. Qual vocês vão usar? Geralmente eu fico no A e no T. Eu dificilmente vou usar o manual. Por quê? Quando eu estou pensando em fazer a foto, eu sigo mais ou menos essa sequência. Tá? Então, primeiro, você fala qual que é a abertura que é adequada para a foto. A abertura é importante. Então, que nem eu estou fotografando alguém lá. Eu vou fotografar o Dan. Eu quero fotografar ele. Eu não quero que o fundo apareça. Então, eu vou deixar a abertura grande, né, para embaçar o fundo e a foto ficar só focada nele. Importa o tempo nesse caso? Tipo, ele está paradinho. Não importa o tempo. Então, beleza, eu coloco no A, aumento a abertura e a câmera se vira para achar o tempo. Agora eu estou fotografando lá o filho da Tati correndo no campo de futebol. Eu não estou nem aí se o fundo vai aparecer ou não, eu quero que ele congele. Né? Eu estou pegando a criança lá em movimento. Então eu vou colocar no T. Eu vou colocar lá, eu quero uma velocidade alta. Se vira aí com a abertura. Quero que o negócio seja rápido, porque o meu alvo está em movimento. Então você sempre vai cair ou o T ou o A. Dificilmente você vai precisar definir um A ou ir definir o T, né, o tempo e a abertura. A não ser numa foto de céu noturno. E aí, então, que nem a sequência é essa, né? TV. Com AV e TV. AV e TV. Né? É o A. Na Nikon AV e TV, né? Né? Eu nem lembro. O S, AV e TV. Daí aqui, então, que nem, quando você for bater uma foto, você pode se perguntar, né? Qual vai ser a minha abertura? E aí, esse aqui é mais pensando no manual, tá? Então, primeiro, você vai pensar na abertura. Eu quero embaçar o fundo, não quero embaçar o fundo. Eu quero dar uma sensação de movimento, eu quero congelar a foto. E aí, por último, você tem definido esses dois parâmetros, você vai falar, então qual que é isso que eu escolho? Para a foto ficar clara no escuro. Beleza, então a gente fecha a parte 1 e vamos começar a responder as perguntas. Primeira pergunta agora, a foto noturna. Foto noturna? Eu escolhi as fotos noturnas. Eu já decidi, né? Você tem que ir para o manual. Imagina assim, você vai tirar a foto automática. O céu é escuro. A câmera vai bater lá, não vai entrar quase nada de luz, ela vai zoar a sua foto. Porque ela vai falar, tá mó escuro pra cacete, vai aumentar o ISO, aumentar a abertura, aumentar tudo, aumentar o tempo. Daí a foto vai ficar ruim. Por isso que aquelas fotos de lua tirada do celular que o povo fica postando no Facebook é uma bosta, né? O povo devia parar de fazer isso. Desculpa a sinceridade. Pronto, falei, né? Olha minhas fotos do céu agora. Eu superlua mês passado. Nossa, Jesus. Daí já ficou o recado para quem está no Facebook agora assistindo. Não coloque mais fotos de céu. Então, isso acontece com o celular, ele não tem controle manual. Ele vai fazer exatamente isso. Vai aumentar tudo, vai fazer um borrão, vai ficar tudo cheio de ruído. Então, foto de céu é manual. Foto de lua também. Foto de céu são duas fotos diferentes, tá? Aquela foto de lua e a foto de estrela. São completamente diferentes. Se você vê uma foto de lua que tem estrela, é montagem. Que legal. Muito bom. Como você vai fotografar a estrela?
Isso, puta, é uma maior frustração, porque eu já tentei um monte de vezes, nunca consegui. Daí eu perguntei para um fotógrafo mesmo, tal, experiente. Daí ela me explicou um pouco. Eu tentei de novo, mas essa câmera ela não é boa o suficiente para fotografia de estrela. Porque a ideia é assim. Você tem lá as estrelinhas, né? Pequenininhas, bonitinhas, num ambiente escuro. Vamos lá. Então, o diafragma. Pensa assim, ele tem que estar aberto ou fechado? Fechado. Por quê? Vai estar pouca luz. Então, Ué, não exatamente por isso. Porque a estrela está no infinito. Então você consegue ajustar o foco para o infinito. Né? Deixar paralelo, então assim. A questão do foco do diafragma é mais a área de foco, não a posição do foco em si. Então, se esse foco está no infinito, não importa muito se ele é grande ou pequeno. Mas aí tem um pouco a ver isso, porque assim, quando você fecha o diafragma, a luz ela entra bem perpendicular no filme. Quando você está aberto, a luz pode ser um pouco mais difusa. Então, se você deixa o diafragma aberto, a estrela não vai ficar muito nítida. Ela vai ficar meio passadinha. Sim. Fica legal. Então, então, primeira coisa, a gente tem o diafragma fechado. Tempo de obturador, longo ou curto? Curto. Por que curto? Pelo que movimentozinho que você fizer com a mão. Não. A gente está no tripé. tá bom. Tripé. Eu pensei que o negócio é muito pequeno, então para ele borrar é fácil. Aí, ó, manipulando o jogo. Tripé. Tá Precisa de tripé. Aí eu já dei a dica, né? Se precisa de tripé, é porque a velocidade Não tá. não é baixa. Mas também não pode ser alta. Por quê? Por que não pode ser alta? Porque vai ficar muito escuro, você não vai ver nada. Não, a velocidade alta, desculpa. A velocidade bem devagar. Tá Uma bom. foto bem lenta. Ou é verdade, desculpa. Por que ele não pode ser bem Contrário. lenta? Também porque vai entrar luz de outro. Porque movimenta, né? Isso, a terra roda. Puta verdade, né? Meu Deus. Esses fotógrafos são gênios, então. São todos atiradores de elite. Da 20. Nossa, esses caras são na câmera. No comentário, mais burro. Da 20 Você tem que considerar isso. Então, a foto tem que ser lenta, mas pode ser muito lenta. Porque senão a estrela vai ficar com rastro. Vai ficar tudo cheio de rastro. Pode ser uma foto incrível, na verdade. Você pode ter fotos que nem. Vai mesmo. Nunca viu? É proposital, né? Está. é light painting, né? Acho que é feio. Uma estrela. Fiz um tempo na faculdade que 6 pontos com light painting. São legal. Não dá pra falar no final. Isso aqui, ó. Depois posto que não dá, pessoal. Isso aqui não é montagem. Parece uma obra do Van Gogh. Carlos. Caramba, isso é louco. Os caras, Carlos, olha a quantidade de palavrão. História aí, não problema. Então, Caraca. isso Melhor. Cara, é uma isso é... foto de 3, 4 horas. Fica lá o aberto, a câmera. Fica lá fritando. O time-lapse? Não, desculpa, não é. Porque o time-lapse você vai tirar várias fotos a tempos passados e montar um filminho. Isso daqui é uma foto mesmo. Você vai deixar o vídeo lá. que a pessoa escreve o nome assim, né? Sim. Mas por que não fica mega claro? Porque aqui o diafragma está muito fechado e o lugar é muito, muito escuro. Você pode ver que aqui a gente tem um negócio amarelo, provavelmente alguma cidade perto. Aqui o cara tem que estar muito no meio do mapa para fazer isso. Mas ele deu uma editadinha, né? Tem um contrastaço ali. Tem um ruído também. Deve ter dado. Mas Eu já tô julgando. Cara, surreal. Já superei. Mas tem vários, né? Ele- Surreal. ele pode ter tratado, mas não modificou. Isso aqui não é uma montagem. Nossa, que muito foda. Que louco. Então ali, voltando então... Caralho, não, deixa aí. Mano, Nossa, tá olha muito aquela Van ali. Gogh, mano. A reta ali. Não, é muito legal. Fato. Nossa, gente, olha isso, coisa linda. E aí... Olha o tutorial de Last Room. Mas então, daí a gente precisa tirar a foto. Agora, não, a gente quer a foto de estrela como a gente vê mesmo. Né? Geladinho, papel lá, bonito.
Então a gente precisa ter uma velocidade não muito alta, porque senão vai ficar piscado, assim. E a gente precisa ter o diafragma fechado também, né, para ela ficar perpendicular. Então, o que vai acontecer se você deixar o diafragma fechado? E o ISO também precisa ser baixo. Se você tirar ISO alto num lugar escuro, vai ficar escuro. Então você precisa ter ISO baixo, a foto não muito lenta e bem fechado, diafragma. No céu, o que vai acontecer? Vai ficar preto. E aí tem 2 jeitos de você fazer uma foto boa assim. 3. Alguns. Primeiro, comprando uma câmera melhor. Tá bom. Que é o jeito mais fácil e mais caro. Que é que nem essa câmera tem sensor relativamente fraco. Então é difícil tirar foto de noite. Agora se você compra uma câmera já um pouco melhor, assim e tal, o sensor vai ser melhor e o sensor vai ser mais sensível. E aí você consegue tirar foto de noite bonita. Tá. Segunda dica. Lugar muito escuro. Né? Você vir lá no meio do mato e as fotos muito lindas assim de céu geralmente é escalador. Escalador? Quem faz escalada? Alpinista. E deserto também, né? Deserto na Austrália. Também. Mas é tipo alpinista, essa galera que vai em lugar que não tem nada, em uma cidade próxima. E daí realmente é igual sempre no interior. Você vê o céu, um puta céu bonito. Aí outra alternativa que você tem aí se você quiser gastar mais dinheiro também, bastante dinheiro, você tem tripés que eles compensam a rotação da Terra. Não. Então você programa o tripé para ele ir mexendo conforme a Terra mexe para esse vai ficar parado. Não. Meu Deus do céu. Olhando pra esse Caraca. Então as fotos muito lindas assim, tipo fundo de tela do Mac, juntam tudo. Sabe, é uma câmera boa, num lugar alto, com um tripé que mexe. Que bom. E aí, o cara nem precisa ir também. Aí ele deixa lá o tripé trampado. Yes. Posto no Instagram. E aí... Não, automaticamente o Já vai no Instagram. sai o braço. No Instagram, aliás. Exatamente. Que legal. E aí, beleza? Vamos para a segunda parte? Então, Então agora a gente aprendeu ali como que a gente mexe na câmera. Agora vamos ver como a gente monta a imagem. Essa é a parte mais legal, porque tudo que eu falei agora, praticamente, a gente tem... Bom, eu preciso de uma câmera, DSLR, tudo isso. Eu só vou tirar fotos boas se eu tiver uma DSLR. E não é verdade. Como exemplo, eu trouxe esse livro aqui, do fotógrafo muito bom, Igor Spacek. Não sei como se pronuncia. Um cara muito de gente fiel e tem um bigode sensacional. Aí, ó, eu não vou falar mais porque ele pode estar vendo. Esse livro, tá? Um livro de fotografia, tirado por foto de telefone, celular. Nossa. que legal. Eu lembrei de uma pergunta, desculpa. Posso perguntar? Por que às vezes as pessoas, fotógrafos, estão com a câmera lá para tirar foto, ele faz assim e volta para você? Ele faz assim e volta para você? Para tirar foto. O que muda de lugar até ele... O que ele está ajustando ali? Às vezes o cara tá lá com a máquina, né? Não assim, né? Aí o cara tá lá e faz assim... Acho que tem um teste de luz, não sei. Não tenho ideia. Na real é tudo enganação, assim. Encenação. O jogador que dá paradinha de pênalti, não necessidade. Eu entendi, isso faz parte do pacote, tá bom? O cara tem que ser bom designer gráfico para poder mexer no Photoshop, tem que ser um bom fotógrafo para tirar foto, tem que ser um ator também. Você tem que vender o peixe, né? Tá bom. É, Vamos lá, fica dando carteiração. é que nem eu já... Nossa, tem fotógrafo que fala assim, né? Muitos profissionais fazem isso, né? O cara quer valorizar mais o trabalho dele, daí, por exemplo, ele demora para entregar, sabe? Finge que ele está trabalhando, é difícil aqui. Mas aí vai de pessoa para pessoa.
Então vamos lá. Então a composição fotográfica, ela é ali, como meu professor falava, 70%, é 70% da foto. Então assim, mesmo que você estando com uma câmera profissional ou você com uma compacta, não importa. A composição é o que mais vai fazer o diferencial da sua foto, e aí depende da câmera. Então, agora a segunda parte vai falar como compor. Essa é a ideia. Então daí, vamos lá, começar com outra frase de fotógrafo que eu gosto de frase de fotógrafo. A composição deve ser uma de nossas preocupações constantes, até nos encontrarmos prestes a tirar uma fotografia. E então devemos ceder lugar à sensibilidade. Por que eu comecei com essa frase? É que assim, por mais que a gente pense, a fotografia é um negócio artístico e a parte de composição ela é bem racional. São regrinhas, sabe? São dicas que você realmente pensa, você consegue fazer um robô. É bem racional. E a ideia é que eu vou explicar essas coisas para vocês, mas que vocês fiquem com isso em mente. Não sejam robôs, sabe? Seguem pelas regras, mas nesse último momento deem espaço à sensibilidade. Então vamos lá, aprendendo a compor. Primeira coisa a se pensar: o que você quer fotografar? Sempre que for bater uma foto, tenha claro o que você está fotografando. Não tem que ter um alvo, assim, sabe? Você tem que ver o que você está fotografando, ter isso em mente, e a pessoa que vê a sua foto, ela tem que saber que foi aquilo que você está fotografando. Isso é um erro muito comum em foto de viagem, por exemplo. Você chega no lugar, um lugar bonito, daí você pega a câmera e tira as 10 fotos e nenhuma boa. Depois você vê e fala, nossa, não era tão bonito assim. Tá Capacidade. Lugar E aí é uma dica, assim, sabe? Pensa primeiro como você vai fazer foto, o que você quer colocar. Então são outras dicas, né? O que deve fazer parte da posição, o que deve ser eliminado. Pensar primeiro, fotografar depois. Emoldurar para começar a selecionar. Andar de um lado para o outro da cena, não sejam preguiçosos. Talvez não pode ser preguiçoso. Anda, sabe? Pô, será que eu vou pôr uma foto aqui? Ah, não, tá meio estranho. Vou pra cá. Abaixar sempre melhor. É uma dica, assim, agacha para fotografar. Por isso que eu contato faz assim. Isso aí, ficou melhor. E aí... então, ele trabalha com isso. Ele faz time-lapse, esse cara. Então, quando ele ficava esperando o time-lapse, ele ficava fotografando. Daí ele... Então, a ideia é assim, primeira parte de compor é pensar antes. Isso ajuda a fazer assim. Ajuda mesmo, sabe? Antes de pegar a câmera, vai no lugar, vê, tá, sabe? Tenta montar a cena na sua cabeça. É outra prática isso também, sabe? Às vezes você está num lugar, você pode fotografar com o olho. É uma coisa louca, mas você pode fazer. Porque que nem eu queria tirar uma foto daqui. Como que eu faria essa foto? Fazia assim e tal, colocaria a moça ali na foto. Você não precisa de câmera para pensar e ir desenvolvendo, sabe, esse raciocínio de composição. Última dica, preste atenção no fundo da cena. Às vezes você está tão focado no alvo que atrás tem, sei lá, um gordão, essa barriga. E aí você vê a foto depois, legal, ele ficou legal. Aí você vê, caralho, fundo. Zoou tudo. Mano no chão, assim, ó. Melhor foto. E aí, então, a primeira coisa da composição é o assunto principal. Como eu falei, toda fotografia tem que ter um assunto principal. A fotografia é uma cena. Enfim, esse aí. Tem que ter um assunto principal. E esse assunto, ele vai contar uma história. Tá? Ele vai... assim, ele vai ter, né, aquela conceitualização que a gente volta lá no começo, que toda foto conta uma história. Daí, nesse slide, todas as fotos foi eu que bati. Nessa foto aqui foi no protesto lá do Dia Mundial Vegano.
Então, daí aqui o meu alvo principal é essa moça com a placa, né? E aqui você repara que onde que ela tá? Ela está na frente do Starbucks. Que estava rolando ali o protesto lá na frente do Starbucks. Aqui outra foto. Um parque. Quem que é o meu alvo principal? É a criança. E a história é que, pô, ela estava no dia de chuva e eu estava brincando na chuva. Então a gente tem o assunto principal. Você sempre tem que dar destaque para o assunto principal. A ideia é fazer ele contrastar com o fundo, seja contraste por cor, ou deixando o fundo desfocado. Né? A ideia é sempre deixar claro para o observador qual é a estrela da foto. Por exemplo, é o meu tênis. Aqui, né, você vê o fundo preto. A ideia é sempre ser muito claro quem que é o assunto principal da foto. E aqui, apesar de ter as duas informações, o assunto principal é a estátua. Daí outro critério da composição é a expressão. E aí vai ser como a imagem é mostrada, que daí envolve a técnica, angulação, enquadramento, luminosidade, tempo de exposição. Que aí você começa a cair um pouco mais no âmbito técnico, mas é nesse caso que você vai mostrar a partir da expressão da foto. Como que você quer mostrar essa imagem para o espectador. Então, por exemplo, essa foto lá de uma árvore lá, no parque que eu não lembro o nome, e eu queria mostrar que era uma árvore grande. Então, como que eu fiz isso? Angulação. Eu fui debaixo da árvore e tal, para dar esse efeito de nossa, que grande. Esse é um exemplo de expressão. Aqui é ali na Catedral de Botucatu. Aqui uma outra expressão que eu atribuí à foto foi a questão do movimento. A gente tinha uma avenida movimentada aqui, tempo de exposição lento, né? Então pegava o rastro dos carros passando, o farol. É mais uma ideia de expressão. E aí vocês reparam, né, que eu coloco um pouquinho pro lado, né, o assunto principal e tal. E aí isso tem a ver com a regra principal, assim, da fotografia, que eu vou chegar lá, mas ainda a proporção áurea. Então lá começar a falar um pouco da proporção áurea e número de ouro. Que a ideia é como que a gente escolhe essa proposição. Onde a gente vai colocar o assunto principal na foto. Daí tem essa proposição, né, que ela existe desde a antiguidade ali dos gregos, e que não tem muita explicação, simplesmente usa e funciona. E daí os gregos chamaram isso de divina proposição, e depois essa proposição foi recuperada no Renascimento. Que aí ela ficou conhecida como proposição áurea ou proposição de ouro. E a proposição de áurea é essa daqui. Então você tem uma semi-reta aqui, AB. A proposição é essa, tá? É esse ponto aqui, de tal modo que A mais B... Quem quiser se aprofundar mais, tem o patrimônio da matemática. Não importa qual é a proporção, vai ser sempre A mais B. Que a ideia é que A mais B sobre A vai ser φ, que é sobre 6. Tá, agora faz sentido. Todo fotógrafo fez isso. Isso não é pi, não. Se não fizesse essa conta, É φ. Fi. Ah, tá. Φ. Nem sei se é, mas se for, eu... Tem isso. A sequência de Fibonacci, Elas foi, são eu vários até triângulos de ouro. eu tirei esse slide que eu falei, não, o pessoal não vai querer É saber que elas são disso. vários triângulos de ouro, né? Que formam formam a 16 sequência de Fibonacci. Sim. Você formando todos os triângulos de ouro. A gente chega lá, a gente vai chegar nessa. Vamos lá, então aqui, essa proposição eu fiz. Calma, não se emociona. quase filmado. Além de ser uma proposição ali harmônica, né, uma coisa harmônica mesmo, ela é muito encontrada na natureza.
Então aqui a gente tem o homem vitruviano, acho que é isso, né? Pode ser. O Leonardo da Vinci. Vitruviano. E aí você vê, por exemplo, a distância inteira do cara, ele recebe essa proporção do AB, a proporção alta. Então, que nem da cabeça até o umbigo seria A, do umbigo até o pé B, e daí você tem essa proporção que O benefício. próprio rosto, né? Você tem, tipo, de nariz para boca. Sim. Isso era muito explorado. Eu vou mostrar o quadro da Mona Lisa. Tá, então a gente tem essa proporção, beleza? E daí dessa proporção a gente pode originar a espiral áurea. A espiral áurea como funciona? Então a gente tem aqui essa proporção, né, do AB. A brincadeira, eu vou aproveitar que tem outro e vou fazer uma música. A gente tem um retângulo aqui. E aqui a gente tem a proporção AB, igual ali no slide. Como que a gente vai fazer? Aqui ela tem uma proporção A, tá? É um quadrado. A gente vai pegar uma semicircunferência e fazer isso daqui. Beleza? Fazemos esse traço aqui. Daí agora a gente vai pegar esse canto que sobrou, vai repetir o processo. De novo. Vai traçar um traço aqui. De tal forma que esse lado seja igual a esse lado aqui. E aqui seja a proporção AB. Vai de novo traçar outra semicircunferência. E aí, como vocês não esperam, vocês já adivinharam que eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Eu vou pegar aqui. Tá, aqui é igual aqui é a proporção AB, e vou traçar outra semicircunferência aqui. E eu vou seguindo isso até eu pensar. Aqui. Aí depois aqui. Aqui a cor. E daí isso aqui vai até aqui, chega aqui mais ou menos aqui. Belezinha? Todos acordados? Sim. E aí vai gerar essa espiral óptica. Repara que ela tem 4 pontos, né? Eu posso fazer espiral assim, posso fazer espiral assim, posso fazer espiral assim, posso fazer espiral assim. Então, mais ou menos que ela vai dar aqui, aqui, aqui e aqui. Tá. Como que a gente usa esses pontos? Seria legal se o nosso objeto de cena ali, o nosso ator principal, a foto, a estrela, ficasse nesses pontos. Beleza? Beleza. Então agora a gente já tem 2 pontos para colocar a nossa estrela da foto. A gente pode pensar na espiral áurea e colocar ele aqui. A gente pode pensar na própria proporção áurea, que seria AB, e colocar ele aqui, né, imaginando a proporção AB aqui, a proporção AB aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então a gente, sei lá, eu posso colocar ele aqui quando eu respeitar a espiral áurea, ou eu posso colocar ele aqui e respeitar a proporção áurea. Mas aí o pessoal falou, pô, mas dá maior trabalho, né? Você vai tirar foto, você vai ter que fazer espiral áurea, mentalizar ali, fio. Pô, é mó difícil, né? Daí tem a regra dos terços. Pô, esqueci de falar um monte de coisa. Tá. Daqui a pouco eu falo também dos terços. Aqui é só para mostrar alguns quadros, né, do Renascimento, como que eles usavam essa proporção. Então aqui você vê que... Aqui na Mona Lisa eu acho que é um pouco migué, né? Porque, enfim, qualquer coisa você consegue colocar espiral áurea e dar nisso. Mas separa o rosto dela. Como o rosto dela respeita a proporção áurea. Tanto da cabeça, quanto das extremidades, do quadro, do pescoço, a posição do nariz, o olho, a altura do olho. E aí você fala, pô, foi sem querer. Jornadamente é na matemática.
Eu sabia. Aleatório. Daí aqui um outro quadro renascentista. Sim. Aí aqui já a espiral áurea é um pouco mais convincente. E aí você vê realmente que ele, né, aproveita bem a proposição e a própria forma da imagem. Daí aqui é lá a estátua de Vênus. De novo, você tem a altura do umbigo, é igual ao umbigo do Leonardo. Tem a proporção de Φ. Exata, ó, exatinho. E daí aqui é onde eu estava querendo chegar. Pô, é muito difícil ficar calculando proporção áurea, Φ, na hora de fazer foto. Então, e aí surgiu a regra dos terços, que é a regra mais famosa que tem em fotografia. Que é uma simplificação dessas duas regrinhas aí da proporção áurea e da espiral. Que na verdade é a média, né? Então aqui você tem a espiral áurea, aqui você tem a proporção áurea. Ah, vamos, sei lá, colocar no meio então. Colocar aqui, 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 aqui. E isso é simplesmente pegar um quadro e dividir por 3, sabe? Divide por 3 aqui, divide por 3 aqui, e vai dar... Opa, vocês errado? Vai dar aqui no meio. Isso você consegue visualizar na foto. Na hora que você está batendo, contando essa cena, é muito mais fácil de pegar, dividir por 3 e colocar o seu alvo principal ali. Então, na prática, assim, da fotografia, é regra dos terços. É colocar ali, que na prática da prática vai ser colocar uma pessoa um pouquinho pro lado. No cinema, a galera já usa direto, né, no enquadramento. Quando você está fazendo as filmagens, você já tem direto as marcações, né? Sim. No celular, Dá pra colocar. tem um grid. É, ainda de graça. Só que eu não tô conseguindo achar. E aí agora vocês sabem para que serve o grid. É isso. Então, aqui o champignon, meu gatinho. Achei que era bem machista, né? Que tchau. A ideia é sempre, então, respeitar essas retas. É dica, né, gente? Dica de composição. E outro gato? Shiitake? Cachorrinho da minha mãe, a Cook. Eu gosto de tirar foto de animal. Não sei se vocês perceberam. Daí aqui bicicleta. Vamos seguindo aqui. Aqui é só exemplo, tá? Daí o Kevin. Cachorro da minha namorada. Nossa, que Patos. Achei que você fosse, sei lá, Jonas e Arthur. Aqui eu de costas. Tá, então fechamos a regra dos terços, vamos falar agora de horizonte. A foto vai ter um horizonte. Essa foto não é minha, tá? É que eu peguei porque já tinha os traços e eu fiquei com preguiça de colocar traço. A regra do horizonte é mais ou menos assim. Você nunca coloca o horizonte assim no meio da foto. Sabe? Você sempre coloca ele um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. E de novo, é essa regra da proporção e tal, deixar respeitar de novo essas coisas, sabe? Então a regra é, você coloca o horizonte ou nessa linha ou nessa linha de baixo. E aí você pensa na hora de bater a foto, né? O que é mais interessante? O céu é mais interessante ou o mar é mais interessante? O mar é mais interessante? Então abaixa um pouquinho a cama. O céu é mais interessante? Então abaixa um pouquinho a cama. Beleza? De boa? Beleza. Tranquilinho? Isso é uma coisa muito interessante também quando as pessoas tiram foto de pessoas. E isso foi uma coisa que a esposa do meu pai, ela tirava uma foto. Ela tira foto aí. E a gente tinha aquela mania de botar a cara da pessoa no meio da foto, né? Ficava 3 metros de teto para cima. E ela sempre falava, não, bota a cabeça mais para cima da foto, né? Acho que fica mais fácil explicar isso. Sim. E às vezes você vai, né? Você tá num restaurante, sei lá, pede pra pessoa tirar foto. Putz, tá todo mundo assim no meio da foto e metade da foto é teto, né? Porque a pessoa devia ter colocado na linhazinha de cima, né? O pessoal com a cabecinha mais pra cima, né? A ideia de tirar retrato
Você usa o olho da pessoa e encaixa o olho na proporção. Ah, legal. Então, que nem, imagina um quadro assim. Aqui, deixa eu a gente tem o quadro da foto. Aqui a gente tem a regra dos três. A ideia... Vai lá, relaxa. Depois vem no Facebook. Já tô acabando, não vou lembrar. Você assinou a lista, por exemplo? Assinamos. No lugar? Beleza. Então a ideia é você coloca a pessoa aqui com o olho dela aqui. É uma proporção. E outra dica também para fotografar a pessoa é tomar cuidado nos lugares que você corta ela. Nunca cortar na junta. Então, que nem eu corto aqui em cima do peito, nem no pescoço, né? Não corta no pescoço. Aqui no peito, aqui na altura da barriga, no meio da perna, na canela. Não corta no pé, porque vai ficar estranho. Outra dica. Sabe quando você vê uma foto e fala, puta, ficou estranha, mas você não sabe por quê? É por causa dessas coisinhas. Legal. Então, a ideia é não corta na junta. E aqui é uma exceção, tá? Para a regra do horizonte. Só tem um caso assim, mais específico, onde você não vai respeitar muito essas regras da proporção óbvia, que são em fotos simétricas. Então, se você quer fazer uma foto simétrica, ela tem que ser simétrica. Então, você vai ali, colocar o horizonte no meio, deixar despegar. É mais ou menos isso que pensa. Outra coisa legal também para tirar foto é perspectiva. A gente gosta de perspectiva. Então procura mostrar na foto sem perspectiva. É uma dica aí que fica legal. Aqui de novo a gente tem exemplo de simetria. Né? Então eu centralizei aqui. Aqui tem uma outra coisa legal, que além da simetria, a gente tem a perspectiva, tem um ponto de fuga. Sempre legal trabalhar também com ponto de fuga, se sempre puder usar isso. E o que mais que eu queria falar aqui? O horizonte um pouquinho para baixo, né, para mostrar um pouco do céu. Essa foto é tua, Marcelo? Sim, todas são. Aí aqui de novo, uma foto lá da catedral, lá de Botucatu. Repare que eu coloquei, né, a estrela da foto no centro. Sabe que eu coloquei no centro? Porque a foto em si ela é simétrica. E além de ser simétrica, ela converge para o meu objeto. Então sempre que puder fazer isso é muito legal. Você conseguir emoldurar naturalmente a foto. Principalmente quando você está no meio de um lugar mais de natureza, assim, sabe? Tentar emoldurar ela com árvore, com folhagem, fica muito legal. Ou qualquer coisa que simplesmente induza o espectador a convergir para os pontos da sua estrela da foto. E aí, antes que eu esqueça, tem a hora mágica. A hora mágica é um outro conceito também, que é aquela hora para você bater foto. Que é de manhãzinha ou no pôr do sol. É uma hora assim, é hora mágica porque quase qualquer coisa que você faça nesse horário vai ficar bom. Né? Porque a luz do sol está linda, a foto fica mais... não fica muito exposta, fica com tom amarelo. Então, qualquer coisa, vai tirar foto, procura esse horário. Isso é legal assim, que nem você está viajando. Aproveita o lugar, né, durante o dia, daí deu umas 4 horas, agora eu vou tirar foto. Pega a câmera e faz as fotos que você quer fazer para registrar a viagem. Ou se você já é trabalhando em fotografia, tem um cliente, vai agendar um horário com o cliente, agenda depois das 4. Das 4 às 6. Claro, né, se for ambiente externo, não precisa nem falar.
E outra dica também. Eu achei que era bom tirar de novo. É de manhã. Então, de manhã antes das 10. É aquela hora que o médico fala que você pode tomar sol. Porque você fica no sol tirando foto. O que vai acontecer, né, quando o sol está muito forte, a luz fica... Imagina você atirando foto de uma pessoa no sol lá, no meio do dia. Aqui vai ficar claro e aqui vai ficar uma sombra. Fica muito ruim. E aí é uma outra ideia assim, que em princípio você pode achar ruim, mas é muito legal, que é tirar foto em dia nublado. Dia nublado é o melhor dia para tirar foto, porque a nuvem ela funciona como um difusor natural de luz. Então sabe aquele difusor, aquele negócio brancão? É a nuvem ali. Então tudo meio fica no mesmo tom de luz. Aqui outro exemplo de aromática. Esse cachorro não tem, não sei. Eu simplesmente estava andando no bairro da minha mãe e fotografei. Aqui mais um exemplo de aromática. É faixa, né? Fica bonito assim. Outro exemplo de aromática. Daí, essa foto aqui, ela foi exposta. Tá maravilhoso. Em Atibaia. Que legal. Foi onde eu conheci esse fotógrafo. Isso daqui era um dia de chuva. Tava super nublado, tanto que não tinha ninguém no parque. Olha que legal. Eu fui lá. Não, tem coisinha de cor. Eu deixei o verde mais escuro. Mas eu não tirei gente da foto, não coloquei essa árvore, não montei o banco. Isso daqui foi lá no Parque Vila Lobos. Nossa, parece Europa. Gente, não parece Não, foi... assim, foi um dia que deu tudo errado, mas a sua deu certo. Porque eu cheguei no parque, eu tava com o cartão SD errado, eu consegui tirar 10 fotos. Eu fui pra tirar foto. E aí eu cheguei lá, tava chovendo, eu tava sem o cartão não. Foi exato, mas essa foto ficou muito legal, porque o que aconteceu? Tava nublado. Então, você não tinha aquele lance da luz, né? Da luz forte. Tanto que ela fica iluminada, igual. Daí, nossa, tem muita coisa aqui nessa foto legal que eu falei. Então, vamos começar. Assunto principal da foto. Então, a gente tem, claro, um assunto principal. O assunto principal está ali, né, mais ou menos aí na regra dos textos. Além... vai lá. Vamos identificar o que tem nessa foto de bom. Vamos lá, gente. O que eu falei? Perspectiva. Horizonte. Alinhado. Tem um ponto de fuga ali também. Ponto de fuga. Ponto de fuga e perspectiva. É o horizonte. Então, assim. A outra coisa de horizonte, tá? O horizonte sempre reto. Por favor, não tirem o horizonte assim. Nossa, horrível, né? Horrível, Pensa sempre, ali é o horizonte. Sempre o horizonte retinho. O que mais? Aqui outra coisa que eu acho legal nessa foto é que você vem aqui e você bate o olho pro banco. E daí as árvores te guiam pelo resto da foto. Eu tenho essa impressão. Tá muito lindo essa foto. E acho que é isso. Mas aí você vê, é uma coisa simples, sabe? Composição. Você fala, você tirou essa foto da hora porque você tinha uma câmera da hora. Tinha essa foto com o telefone. Não teve nada ali no diferencial da câmera, tirando a resolução. Por isso que a composição é muito legal. Aprenda composição. Se for para aprender uma coisa bem, aprende composição que você vai tirar fotos boas. E aí, beleza. Daí Aí a gente volta lá no primeiro slide, né? Eu falei, composição é racional.
Daí vocês sempre, a questão é, sempre vão usar essas regras? Não necessariamente. Acho que vai sempre depender, né? Como você falou, poxa, mas se eu quisesse uma foto simétrica, eu ia fazer uma exceção. Sim. Então, na verdade, acho que a gente vai sempre tentar procurar deixar no padrão, né, nas regras. Mas uma outra coisa ou outra que você queira fazer com a foto pode sair da Exato. regra, né? Sim. Se você busca uma outra informação. Sim. Eu gosto de fazer um negócio assim, quando vai alguém próximo, assim, no meio de viajar, essas coisas, eu gosto de pedir pra pessoa trazer uma foto. Sabe aquele negócio? Traz a lembrancinha, traz uma foto, tira uma foto assim, pra mim, sabe? Eu quero uma foto. E daí uma amiga minha foi lá viajar, nem lembro onde ela foi, mas ela me trouxe essa foto. Meu, essa foto é tensa. Olha. Ela me dá angústia. Especialmente Essa pra foto você. me dá Tem angústia. uma amiga que só tira foto assim, né, Juliana? Cara, A Ju veio. a Ju? A Ela Ju só tá tira foto foto do lado. assim, ó. Ai, gente, isso dá aflição. Parece que o barco tá sofrendo pra subir. Ai, meu Deus. Se essa fosse a intenção, era tirar foto, parecendo que a Terra tá, sei lá, desmoronando. Tá na diagonal Talvez nem perfeita, assim, né? talvez ela Não, tivesse- Mas ela respeitou a simetria de uma forma muito ousada, né? Da diagonal, né? Aí você pensa, pô, ela quebrou todas as regras e tal. Mas ela é formada em artes plásticas. Não, a pessoa, ela tropeçou e tirou a foto. Ela sabia muito bem que ela queria fazer isso. Ela tá quebrando todas. Exato. E, pô, eu gostei pra caramba dessa foto. Achei muito da hora. Nossa, aflição. Eu fico tensa. Você vê que a linha começa ali exatamente. Tá perfeito. Exatamente. Tá perfeito. É, parece que ela, tipo, de fato, ela não deve ter feito isso na mão. Ela deve ter levado outra pode ser. E aí, então, mais ou menos essa mensagem. Que nem, agora, que nem, vocês saem daqui, aí é a primeira vez que vocês escutaram esses termos. Então, domina eles. Sabe? Domina a regra dos textos, domina a proposição áurea, tá? Essas coisas muito bem. Aí depois disso, mas tem isso em mente, sabe? Quando vocês forem no amadurecimento, adolescendo, assim, desenvolvam, sabe? Fotografias próprias que te identifiquem. Outro exemplo é o Van Gogh. Você acha que Van Gogh não conseguia fazer um retrato realista, perfeito, de uma pessoa? Conseguia, o cara era bom pra caramba. Mas ele quebrou isso, ele fez aquele troço usado. É a expressão dele. Gente, todo mundo um pouco melhor. Chegar no ponto. E pega um monte de parede. Pra todo mundo. Um monte de parede. E é isso que eu queria falar, gente. Obrigado por aguentarem até Obrigada. aqui. Daí a gente tem contato, Instagram, Facebook. Para qualquer dúvida aí, fotografia é uma coisa que eu sempre gosto de falar, então, fora falando, qualquer dúvida, ideia. Tire uma foto, dá uma olhada aí, vamos discutir, e tal. Fiquem à vontade. Legal. Outra dica bacana também é participar de página de fotografia. Vocês vão ver. Sabe, é muito comum o pessoal coloca foto lá e tem a discussão debaixo da foto. É legal. A única coisa é que assim, se vocês colocarem foto, vai ter um monte de gente criticando, ignora as críticas. Porque. Não, tem hora que eu vejo assim, tem uma página lá de fotografia que dá raiva, porque. Um dia eu fui dar pra esse cara. Ele fez uma foto assim. Ele foi numa praia. Daí ele fez uma foto vertical, né? Retrato. E daí o céu era inteiro azul. Ele pegou bem aqui o trecho de água e colocou um barquinho. Eu vi a foto e falei, puta, foto linda.
tipo, linda, assim, sabe? Um ter azul simplista, sabe? Até um pouco minimalista. Ficou uma da hora a foto, curti pra caramba. Daí chega os caras comentando embaixo. Ah, devia ter usado a regra dos terços. Vai se catar. Vai se catar. É tipo virar pro Van Gogh e falar, não ficou parecido. Aí. Ficou meio arriscado. Não, você devia ter feito um negócio mais... Treine mais. Pois é. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E aí... Tem alguma dúvida? Alguma dúvida assim? Alguma solução? Eu estourei muito tempo? Não, começou um pouquinho mais tarde, então Sete. tá ótimo. Foto no formato retrato é um crime? Não, de jeito nenhum. Vira e mexe eu ouço a gente falar que Vídeo é. vertical, errado, não sei o quê. Vídeo é. Não. É que assim, você tem... É que esse curso, né, teria mais uma aula, que é uma aula de estilo de fotografia. E aí você tem algumas fotos específicas com fotografia que retrato se enquadra muito, se encaixa muito bem. Então, a própria... Lembra do quadro da Mona Lisa? É retrato. É vertical. Daí vai muito da foto que você quer fazer. Não tem como colocar uma regra. Vai ter na imagem, na paisagem. O quê? Às vezes eu quero pegar um tema bem alto Sim. e de baixo tem cima. É que a questão, essas regras de proporcional, essas coisas todas, vai se encaixar no retrato também. Os pontos ali do quadrado vão ser iguais, só vão virar. Então, imaginando que você quer tirar a foto da pessoa assim, ou aqui sendo a regra dos terços, você vai colocar o rosto da pessoa aqui. Ou aqui. Isso vai depender do lugar que ela está olhando. Isso é importante. Você sempre, na hora de fotografar algum objeto, alguma pessoa, e ela tiver alguma direção assim, sempre vai ter na parte. É difícil não ter. A direção vai ter que ser para dentro da foto. Então você nunca tira foto de alguém saindo da foto. Então, que nem você quer fotografar, tem a cena lá de um cara de uma bicicleta. Tem aqui o nosso cara de bicicleta, tal, as asas, bonito. E onde esse cara está indo? Ele está indo para lá. Então, na hora de escolher em qual das proporções você quer colocar ele na foto, você vai colocar ele sempre entrando na foto. Então, nesse caso, eu recortaria assim. E daí, nessa regra dos terços, ele está aqui. Legal. É uma regra aí para você escolher qual ponto. E aí, enfim, se essa foto fosse vertical, tudo bem. Encaixaria aqui. Tipo, se mata. Honestamente, eu tava passando aqui as fotos para dar uma olhada nas coisas. Mas... Quer dizer, ficou pra foto ruim. Isso não, é uma falar. A pessoa não sabe nada mesmo. Posso ver a sua hora de fecha? Claro. Podia mostrar tá certo, mas sem querer, porque não sabia. Olha o horizonte. Verdade. Tira bastante quadro. Foto de horizonte, cara. E aí Tem que olhar. ficando na região do É que eu viajei. Essa... Você quase acertei. Aí, ó. Eu fui boa de horizontes, mas Não, eu acho que eu não respeitei. eu acho que tá bem. Só é 5 a pessoa.